Bem-vindos a esta nossa exploração aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns conceitos assim fundamentais da psicanálise. Aqueles que tentam explicar como é que a mente humana lida com experiências que são avassaladoras, né? Como transforma o caos em pensamento? E para isso vamos usar como guia um capítulo do Lawrence J. Brown sobre o desenvolvimento das ideias do Wilfred Bion. Exatamente. A ideia é explorar a gênese, sabe? A evolução de duas das contribuições talvez mais influentes do Bion, a função alfa e a relação continente-contido. Vamos investigar as raízes disso nas experiências pessoais do Bion, na guerra, no trabalho clínico dele. É quase como desvendar uma tapeçaria complexa do pensamento dele, né? Uhum. Nossa missão aqui é tentar oferecer uma compreensão assim mais abrangente dessas teorias, como elas se conectam e o que elas implicam, principalmente para quem trabalha, né, com as profundezas da mente humana. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Por onde Brown sugere que essa necessidade toda começou para o Bion? Olha, inevitavelmente, começa com a Primeira Guerra Mundial. Brown destaca muito isso. Bion observou em primeira mão como o combate podia simplesmente desarticular a capacidade de pensar claramente. A famosa névoa da guerra. Uhum. Mas no nível mental, sabe? Sim, aquela sensação de confusão total. Exato. Ele chegou a descrever que o objetivo do inimigo era justamente evocar um estado de confusão, turvando o julgamento, tornando o inimigo incapaz de pensar claramente. Era uma arma psicológica, né? E essa vivência tão brutal do colapso do pensamento sob um estresse extremo, Brown conecta diretamente com o trabalho clínico que Bion fez depois, certo? Perfeitamente. Ele viu um paralelo impressionante no trabalho com pacientes psicóticos e borderline. Ali, ele encontrou um outro tipo de perturbação do pensamento. Bion chamou de um ataque à ligação. Era como se os elos entre as ideias, as palavras, até mesmo entre o analista e o paciente, estivessem sendo ativamente desmantelados. Que imagem forte é essa, ataque à ligação? Muito forte. Um paciente chegou a descrever a sensação de estar cercado por minúsculos elos, impregnados de crueldade. Terrível, né? E Bion também notou a ausência do que ele viria a chamar de reverie, aquela capacidade que a mente mais integrada tem para a imaginação, para conjectura, para sonhar acordado, digamos assim. E é curioso, né? Porque, embora ele raramente citasse as memórias de guerra diretamente nos textos profissionais, Pois é. Mas a esposa dele, a Francesca Bion, afirmou que essas memórias formaram parte da experiência emocional pessoal real sobre a qual suas teorias se baseiam. Não dá para separar. faz todo sentido. Ele mesmo chegou a comparar o trabalho com certos pacientes ao combate, né? Tem aquela frase dele. Sim. Na guerra, o objetivo do inimigo é aterrorizá-lo tanto que você não consegue pensar claramente. E depois, bem mais tarde, ele solta aquela frase: a guerra ainda não cessou. Isso ecoa, né? Mostra como aquilo ficou marcado. Com certeza. Então, diante dessas experiências todas, a guerra, a clínica, com esses ataques ao pensamento Bion, começou a buscar uma forma de entender como a mente processa ou falha em processar a realidade bruta, principalmente a traumática. Exato. E a primeira grande resposta teórica que ele formula, segundo a leitura de Brown, é a função alfa. Função alfa. Como a gente pode pensar nela de um jeito mais direto? Pensa nela talvez como o processo psíquico essencial, a maquinaria interna, digamos assim, que pega os dados sensoriais crus, as experiências emocionais não digeridas, que ele depois chamaria de elementos beta, e transforma isso em algo que pode ser pensado, Uhum. que pode ser sonhado, lembrado, que vira então os elementos alfa. É basicamente o que nos permite aprender com a experiência, sabe? Sem isso, a experiência bruta fica tóxica, não processada. Entendi. E Brown identifica, assim, as fontes, os afluentes que levaram Bion a essa descoberta, né? Sim, ele aponta três principais. Primeiro, a experiência da guerra, claro. A lição ao vivo da incapacidade de pensar. Tem uma passagem do diário dele sobre a Batalha de Amiens, que ele escreveu 40 anos depois. 40 anos depois. Nossa! Sim, impressionante.
E ele relembra, Bion sentiu-se mal, ele queria pensar, ele tentou pensar, ele tentou pensar. Essa repetição mostra a luta, né? A impotência. Caramba. E o segundo afluente? A experiência clínica, sem dúvida. O contato direto com esses ataques ao pensamento que a gente falou, a falta de revério nos pacientes e, crucialmente, a percepção da necessidade de o analista fazer algo diferente. Ele percebeu que precisava acolher, ele usou o termo soldier, que é tipo residir temporariamente, as identificações projetivas do paciente, acolher para que elas pudessem ser modificadas internamente pelo analista. Ele descreveu isso lá no artigo sobre a arrogância. Isso já aponta para a ideia de continente que viria depois, né? Totalmente. Já estava ali o embrião. E o terceiro afluente que Brown destaca é um período criativo muito específico, ali entre 1958 e 1960. Foi um momento chave porque Bion estava trabalhando simultaneamente em duas coisas. No diário de Amens, ou seja, na elaboração emocional do trauma de guerra, e no caderno de anotações teóricas dele, o famoso Cogitations, onde ele estava assim cozinhando as ideias. Esse processo duplo, emocional e teórico, lado a lado, foi fundamental segundo Brown. Puxa, que interessante essa dinâmica. E como Bion dialogou com Freud nesse processo inicial da função alfa? Bom, ele começou pegando o conceito freudiano de trabalho do sonho, mas ele expandiu, deu outra dimensão. Para Bion, sonhar não era só sobre disfarçar desejos, ligado ao princípio do prazer, como Freud enfatizava. Era mais fundamental. Era um processo digestivo mental essencial, ligado ao princípio da realidade. Uma digestão que acontece o tempo todo, então. Isso. Operando dia e noite. Para transformar as experiências conscientes brutas, ele chamava de fatos não digeridos, em memória, em significado pessoal inconsciente. Inicialmente, ele até propôs o termo trabalho do sonho alfa, Dream Work Alpha. O alfa ali indicava a capacidade de fazer essa transformação. Mas ele abandonou essa terminologia, né? Abandonou, e esse foi um passo decisivo, que marcou a independência teórica dele. Quando ele adota simplesmente função alfa, ele está dizendo, ok, isso aqui é meu. É um conceito novo. Faz sentido. E Brown até levanta uma hipótese interessante sobre o porquê Bion parou de escrever o diário de Amiens no meio de uma frase, né? Sim, é fascinante isso. Existem várias teorias, claro. Mas a sugestão de Brown é que Bion parou porque, ao conseguir articular o conceito de função alfa, lá nas cogitações, ele finalmente encontrou as palavras. Ele encontrou a ferramenta conceitual para formular o grande desconhecido da catástrofe mental que ele viveu na guerra e que via na clínica. A palavra era função alfa. Tendo nomeado, talvez ele não precisasse mais da escrita do diário da mesma forma. Nossa, profundo isso. Ok, então a função alfa descreve o que acontece. A transformação da experiência bruta em algo pensável. Mas como essa capacidade se desenvolve numa pessoa? É aí que entra o continente contido, imagino? Exatamente. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque, de novo, foi a necessidade clínica que apontou o caminho para o Bion. Como assim? Ele percebeu na prática a dificuldade e, às vezes, o perigo de simplesmente interpretar as projeções maciças de certos pacientes. Muitas vezes, a interpretação direta aumentava a sensação de perseguição, de invasão. Entendi. Não adiantava só devolver o conteúdo para o paciente. Não. Lá no artigo sobre arrogância, que a gente já mencionou, ele já falava da necessidade de analista e paciente tolerarem o estresse que vinha com a introjeção da identificação projetiva do outro. O analista precisava permitir que alguma modificação daqueles maus sentimentos projetados acontecesse dentro dele. Isso antecipou totalmente a ideia de continente. E o modelo clássico que ele propõe, então, é baseado na dia de mãe-bebê, certo? Introduzido ali em 1962. Isso, esse é o modelo central. A mãe funciona como o continente que ele simboliza com o sinal feminino, O. Ela recebe as projeções do bebê, o contido, simbolizado pelo masculino, O. O bebê projeta nela seus medos, suas angústias, as sensações brutas, os elementos beta que ele ainda não consegue processar. E a mãe faz o que com isso? Através da sua capacidade de reverie, que Brown deixa claro que é, na verdade, um fator da função alfa da mãe, ela transforma essas experiências avassaladoras em algo pensável, em elementos alfa. E aí sim, ela pode devolver isso de uma forma que o bebê consiga introjetar, que ele consiga usar para construir a própria mente. Tem aquela frase famosa do Bion. Qual? A capacidade de reverie da mãe é o órgão receptor para a colheita de autossensações do bebê. É lindo, né?
um órgão psíquico receptor. Nossa, é muito potente. E é importante notar que Bion descreve essa dinâmica de jeitos complementares, né? Brown aponta isso. Sim, muito bem lembrado. Ele usa duas óticas principais, que se complementam. A primeira é o modelo digestivo. A mãe pré-mastiga a experiência emocional para o bebê. É quase literal a analogia com o sistema alimentar, como um pássaro alimenta o filhote. Nesse modelo, o bebê introjeta a função alfa-veria da mãe. Ok, o modelo digestivo. E o outro? O outro é o modelo procriativo ou intersubjetivo. Esse ele introduz mais explicitamente no livro Learning from Experience, Aprendendo com a Experiência. E aqui ele usa os símbolos fêmea e macho como uma conotação sexual implícita, de criação. A interação é descrita como comensal, ou seja, ambos, mãe e bebê, crescem mentalmente com essa experiência. Não é só a mãe ajudando o bebê. Ah, interessante essa ideia do crescimento mútuo. Muito. E o ponto crucial aqui nesse segundo modelo é que o bebê introjeta não apenas a função da mãe, a capacidade dela de transformar, mas a própria atividade compartilhada do par pensando junto. Eu cito Bion aqui como Brown traz. A atividade compartilhada por dois indivíduos torna-se introjetada como parte do aparato da função alfa. Ou seja, o que é introjetado é a relação pensante. Isso muda bastante a perspectiva. Não é só receber algo pronto, é internalizar o próprio processo de pensar junto. Exatamente. O aparato para pensar, que ele também vai chamar de von Fon, é construído nessa interação. E aqui, de novo, a vida pessoal do Bion parece iluminar a teoria, né? Como Brown sugere. Pois é. O casamento dele com a Francesca, décadas depois da guerra, parece ter funcionado para ele mesmo como um continente seguro. Um espaço onde ele pôde finalmente elaborar o trauma da guerra, como ele tentava fazer no Diário de Amiens. A própria experiência vital dele parece ter validado a importância de ter um parceiro confiável, capaz de receber, tolerar e ajudar a transformar os sentimentos mais angustiantes. Faz todo sentido. Bom, Bion não parou por aí, claro. Como essas ideias de função alfa e continente contido continuaram a evoluir e se conectar com outros conceitos dele? Brown aborda isso? Aborda sim. Bion continuou refinando e expandindo. No livro Elements of Psychoanalysis, Elementos de Psicanálise, de 1963, ele chega a situar a relação dinâmica entre continente e contido, homo-cis, como o primeiro elemento fundamental da psicanálise. O primeiro? Mais fundamental que outros conceitos clássicos? Na visão dele ali, sim. Ele também usa o símbolo PS em D para se referir ao próprio aparato para pensar, que é introjetado a partir dessa relação primordial. E a isso ele adiciona um segundo elemento fundamental, o balanço, a oscilação PS em D. PS em D. Posição esquizoparanoide, posição depressiva de Melanie Klein, né? Mas com a visão do Bion. Exatamente. PS em D se refere a essa oscilação constante entre um estado mais fragmentado, caótico, cheio de ansiedade persecutória, PS, e um estado de maior integração, coerência, onde surge a preocupação com o objeto, a culpa, a possibilidade de reparação, D. E como isso se liga ao continente contido? Estão totalmente interligados. A presença de um continente funcional é o que Bion via como necessário para ajudar a reunir os fragmentos psi, para permitir que a integração e a coerência possam emergir. Sem um continente minimamente eficaz, a mente fica presa na fragmentação do psi, ou numa pseudo-integração frágil. E a capacidade de tolerar a dúvida, a incerteza, dessa própria oscilação entre psi e D é crucial para o desenvolvimento. Tolerar a dúvida, isso é muito Bion, né? Totalmente. E Brown propõe até uma visualização para isso, que ele chama de constelação para o pensamento. Uma constelação. Como assim? Ele sugere pensar assim: a função alfa é o motor central. Esse motor impulsiona um conjunto de fatores interligados. O reverie ou sonhar, que é a manifestação da função alfa, o continente contido, que forma o aparato para pensar, e a dinâmica psi-D, que envolve a tolerância à dúvida e permite o surgimento
do que Bion chama de fato selecionado, que está ligado à posição D, à integração. É um sistema dinâmico. Interessante essa imagem da constelação. Ajuda a ver as conexões. E aí chegamos a Transformações, de 1965. Brown diz que aqui Bion aprofunda esses conceitos, mesmo sem usar os nomes função alfa ou continente contido com frequência. Como? Pois é, isso é fascinante. Em Transformações, o foco de Bion muda, ou melhor, se aprofunda ainda mais. Ele passa a descrever o funcionamento interno da mente enquanto ela trabalha sobre a experiência ainda não representada, não simbolizada, para torná-la significativa. O foco se desloca para as transformações de O. Esse é um dos conceitos mais enigmáticos de Bion, talvez. O que seria O? É um conceito limite, com certeza. O é a notação de Bion para a verdade absoluta, a realidade última e incognoscível. É como a coisa em si de Kant, sabe? A essência invariante de qualquer experiência ou objeto. É algo que nunca pode ser conhecido diretamente pela nossa mente, pelo nosso intelecto, que ele vai chamar de K, de knowledge. O só pode ser, talvez, aproximado, intuído ou tornado-se O. Tornado-se O. Como assim? Bion usa a analogia de um artista. O artista tenta capturar a essência O de uma paisagem, por exemplo. A pintura que ele faz é uma transformação de O, não é O em si mesmo. É uma representação, uma versão, e aí ele distingue entre transformações em K, knowledge, conhecimento, e transformações em O. Qual a diferença? Transformações em K é o processo de saber sobre algo. É o conhecimento intelectual, a descrição, a teoria. Que é útil, claro, mas pode até servir como uma defesa contra a experiência emocional direta. Já a transformação em O é algo muito mais radical. É sobre tornar-se O, ou ser O. É estar imerso na realidade emocional da experiência, por mais desconfortável, assustadora ou incompreensível que ela seja no momento. É um estado de união com a experiência. Entendi. É uma diferença entre saber sobre a dor e ser a dor, por exemplo? Exatamente. E nesse contexto, a tarefa do analista, como Bion a vê em Transformações e Depois, se torna incrivelmente radical. Mais radical ainda? Como? O analista precisa se tornar receptivo ao "o" do paciente, aquilo que o próprio paciente não reconhece ou repudia em si mesmo, a essência emocional não elaborada. E para isso, o analista precisa alcançar um estado que Bion chama de at-one-ment, uma união profunda, uma sintonia fina com o paciente. E como ele alcança isso? Através da reverie do analista. A capacidade de reverie do analista, de novo... Sim, mas aqui operando de uma forma específica, sem memória e desejo. Essa é a famosa e controversa recomendação de Bion. Sem memória e desejo. O que isso significa na prática? Abandonar todo o conhecimento, toda a teoria, os objetivos terapêuticos? Não exatamente abandonar, mas suspender temporariamente. É não deixar que a memória de outros casos, a teoria aprendida, ou o desejo de curar ou de entender rapidamente obstruam a capacidade de intuir o que está emergindo agora, naquela relação específica. É um estado de abertura radical ao desconhecido, ao O. O analista precisa ter fé, diz Bion, fé na existência dessa realidade última O e na possibilidade de contatá-la, mesmo que de forma fugaz e intuitiva. Fé. É quase um termo místico, né? Tem essa conotação, sim. É operar num espaço onde, como Bion descreve, aspectos análogos da psique do analisando e do analista se intersectam. É um encontro no nível do O. Uau! Isso nos leva a pensar sobre o processo analítico em si. Em Atenção e Interpretação, de 1970, Bion foca nos estresses inerentes a essa busca pela verdade na dupla analítica, né? Sim. E aqui é importante. Não é a verdade factual, histórica apenas. É a verdade emocional vivida na relação, no aqui e agora da sessão. Ele até cita Dr. Samuel Johnson sobre a consolação que se extrai da verdade que é sólida e durável. Mas ele adverte,
Alcançar essa verdade exige sofrimento. Sofrimento. Ele distingue isso de dor, certo? Crucialmente, ele faz uma distinção muito importante entre dor e sofrimento. Dor, pain, é a experiência sensorial ou emocional bruta, não processada. É o elemento beta puro, digamos. Sofrimento, suffering, para Bion, implica processar a dor, dar um significado a ela, elaborá-la. E isso requer um aparato de pensamento funcional, ou seja, a função homem-macho, o continente interno. Então o paciente pode sentir muita dor, mas não conseguir sofrê-la? Exatamente. Ele pode estar inundado pela dor, mas sem a capacidade de transformá-la em sofrimento elaborado, em aprendizado. E aí entra o papel do analista novamente. Bion diz que o analista pode e, de fato, deve sofrer a dor inarticulada do paciente, assim como a mãe, através da reverie, sintoniza intuitivamente com o choro do bebê e tenta dar sentido àquela dor. O analista sofre a dor do paciente para ajudá-lo a sofrer, no sentido de elaborar? Isso. É nesse processo compartilhado de sofrimento no sentido bioniano de processamento e transformação da dor que analista e analisando podem potencialmente se tornar aquilo o que é comum a ambos. Encontrar essa verdade compartilhada na experiência. Entendi. Então, resumindo um pouco a trajetória que Brown traça, o crescimento psíquico significativo depende fundamentalmente da existência ou do desenvolvimento desse aparato de pensamento interno no paciente, dessa função alfa. Correto. E quando essa função está muito perturbada, muito danificada, seja pelo trauma, por falhas ambientais primárias, enfim, o analista precisa, de alguma forma, fornecer essa função continente transformadora. Exato. O analista empresta, por assim dizer, sua própria função alfa, sua capacidade de reverie, sua tolerância à fragmentação e à dúvida, para conter e metabolizar os elementos beta projetados pelo paciente. E a esperança, o objetivo a longo prazo, é que essa atividade compartilhada de pensar junto, essa experiência de ter os próprios estados mentais caóticos acolhidos e transformados, seja gradualmente introjetada. Sim. Que essa introjeção fortaleça as capacidades internas do próprio paciente de pensar, de sonhar, de simbolizar, de sofrer a própria dor e aprender com ela, de desenvolver seu próprio aparato alfa. Percorremos um caminho longo aqui, hein? Desde o impacto brutal do trauma de guerra e dos estados psicóticos na capacidade de pensar, passando pela formulação engenhosa da função alfa, como essa maquinaria transformadora. Sim. Mergulhando na dinâmica mãe-bebê do continente contido como a matriz onde essa função se desenvolve. Fundamental. Até chegar nessas ideias complexas e radicais sobre transformações em O e o papel do analista operando quase num estado de não saber, sem memória ou desejo, vimos como Brown mostra a evolução e a conexão intrínseca dessas ideias todas. Exato. A essência do trabalho de Bion, pelo menos como Lawrence Brown os apresenta neste capítulo, reside em entender como a mente humana pode metabolizar o impacto da realidade, especialmente as facetas mais brutais, caóticas, não pensadas da realidade. Como transformar isso em experiência que tenha significado, que permita aprendizado, que possibilite crescimento psíquico. E o livro de onde este capítulo foi extraído, Growth and Turbulence in the Container Contained, demonstra justamente a vitalidade e a aplicabilidade contínuas dessas ideias na clínica contemporânea. Com certeza. E para a gente finalizar, queria deixar um pensamento, uma provocação baseada em tudo isso que a gente conversou. Se Bion sugere que o estado mental ideal do analista para facilitar essas transformações mais profundas, as transformações em O, envolve essa suspensão da memória e do desejo, essa confiança na intuição e numa espécie de fé na realidade última, o O, como é que essa postura tão radical desafia as abordagens terapêuticas talvez mais convencionais, mais estruturadas, mais focadas no conhecimento K? Uma pergunta excelente. Desafia bastante, né? Coloca em questão a primazia da interpretação baseada na teoria, o planejamento terapêutico muito rígido. Exato. E mais ainda, que tipo de disciplina interna, que tipo de desenvolvimento pessoal, de análise pessoal, são necessários para um clínico se quer aspirar a alcançar, mesmo que momentaneamente, um estado de não saber tão receptivo, tão aberto ao O? Pois é, são questões que ficam, né? Questões abertas
e, eu diria, essenciais para quem se aventura a trabalhar nessas profundezas da experiência humana que Bion tentou mapear. Não há respostas fáceis. Sem dúvida. Bom, agradecemos muito a companhia de todos vocês nesta nossa exploração aprofundada das ideias de Bion através da lente do Lawrence J. Brown. Esperamos que tenha sido esclarecedor, estimulante e que provoque novas reflexões. Até a próxima!